serão anotadas aqui pela companheira Joelbia. Esqueci de me apresentar, eu sou Flávio Chua, da direção do Sindeletro. Tá? Queríamos chamar aqui também o companheiro Reginaldo, do DIES, que compôs a mesa conosco. O Adriano é do Sindicato de Processamento de Dados, assessor. E nos anos 80 e 90, nós, aéreos, sabe, né, processamento, nós somos tecnologia da informação. Tá? E à época a gente discutia com acutos bancários, classe metalúrgica, provavelmente acompanhou isso, e o Sérgio Mendonça, a gente discutia sindicato por ramo de atividade. Durante a palestra de Clemente, a gente já tem conhecimento da dificuldade que nós estamos atravessando, né? E isso nós já tínhamos conhecimento na época que a gente estava começando o movimento sindical. Mas a força do poder, a ganância do dinheiro, tá certo? Infelizmente nós, cotistas, não deixou a gente levar a cabo a nossa discussão por ramo de atividade. Nós, inclusive, do processamento de dados da telefonia, nós conseguimos juntar a FENADADES e a FITEL e formamos a FENATEL na época. Com sede montada e tudo, e não conseguimos levar adiante essa discussão. Agora, eu acho que é o momento de Clemente, não mais para da mesa, a gente revoltar e discutir, chamar a CUT às falas. E a CUT deixar ser acomodada, tá certo? Para a gente discutir nessa atual conjuntura a nossa categoria por ramo de atividade. Todos os trabalhadores discutir por ramo de atividade é a única saída, não é a única, mas uma boa saída para nós no movimento sindical. Você falou aí na sua palestra alguns pontos que nós já podemos identificar no que diz respeito à ajuda da reestruturação e financiamento dos sindicatos. A exemplo de solidariedade entre os sindicatos, ou seja, se vai fazer uma viagem, dividir as despesas, se vai fazer um curso, junta todo mundo, o que seja, né? Se juntar para dividir os custos. Talvez alguns sindicatos juntarem numa única sede, ter um único aparelhamento jurídico, essas coisas. Mas eu acho que só isso, acho que não vai ser suficiente. E aí, eu acredito que a maioria dos que estão aqui estão nessa ansiedade, nessa angústia, eu acho que muitos passam por isso, essa angústia, de encontrar uma solução, de encontrar, de ter ideias mais palpáveis no que diz respeito a encontrar financiamento e reestruturação. Então, eu queria que você, como economista que você nos desse mais ideias, certo? Porque realmente a situação para alguns, eu não digo de todos, mas de alguns já está numa situação crítica. Para todos está difícil. Não tem facilidade para nenhum de nós que está aqui. Mas para alguns a situação já está bem precária. Outra questão é que eu vejo assim, alguns sindicatos se deixaram levar durante muito tempo, e isso aí vem desde a década de 80, com a questão do assistencialismo, né? E hoje se vê na dificuldade de manter o assistencialismo justamente por conta de que não tem filiação suficiente para manter essa estrutura assistencial. E é o que fazer? Se corta o assistencialismo, a base vai reclamar. Se não corta, vai à falência. E aí? Vou passar aí o resto, o pessoal vai continuar perguntando. Obrigada a todos. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o diretor do Sintro. Eu queria agradecer também a mesa, o Laerte aqui, e o Pedro Reginaldo, que já está com a gente desde 2010. Clemente, né? Nome de um governante romano. E do Reginaldo, né? Que está desde 2010 com a gente. Eu queria fazer a pergunta aqui para a mesa e para o Clemente. Porque assim, quando a gente começa a negociar uma database, a gente negocia para todos. Isso. Para toda a cadeia produtiva. Só que a gente tem uma cadeia produtiva no universo do Sintro, em todo o estado do Ceará, em torno de 24 mil
de toda a cadeia produtiva. E nós temos hoje pouco mais de 5 mil associados. E todos os que não colaboram têm o mesmo benefício que a gente negociou. Será que não está na hora dos sindicatos, como foi colocado aqui, juntar esse pessoal, todos os sindicatos, e fazer uma maneira que só vai ter direito, como lá em São Paulo, parece que está sendo implementado isso aí. Ter direito só quem é sindicalizado, porque aí nós vamos chamar o pessoal que fica lá de trás do muro, e também a gente vai descobrir o que o companheiro aqui falou, daqueles que não conhece, porque alguém vai ser prejudicado, porque quando vê os valores, vai ficar prejudicado, e vem procurar os sindicatos. Eu acho que essa é a minha pergunta, é o meu questionamento. Boa tarde, Clemente. Boa tarde à mesa toda. Cumprimento todos aqui. Sua palestra foi muito interessante, assim, e muito própria para o momento. Até porque nós vivíamos um período de luta, muita luta. Vou resgatar aqui, antes de 2002. Nós vivíamos um momento onde os sindicatos eram debaixo da porrada. Porrada, literalmente, o tempo todo. Nós vivíamos na porrada. E aí teve um momento do governo progressista. Governo do Partido dos Trabalhadores, do presidente Lula, da presidenta Dilma, e nós conseguimos, 13 anos, negociar e ter alguns ganhos, tivemos alguns avanços. Mas esse momento que nós estamos vivendo hoje aqui, nós estamos nos deparando num momento de incerteza, de inquietações, não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista tecnológico. Eu estava citando para os companheiros da gente agora, o guarda que te multava há um tempo atrás, hoje tu passa lá na rodovia, o guarda não te multa mais. É uma maquininha que te multa, daqui a pouco chega no teu celular a multa, não precisa mais ser impresso não. Com o código de barra e a data para tu pagar, certo? Então, são categorias por embora. O cachorro louco, que é chamado o motoboy, ele entrega pizza, entrega o escambau hoje. Não sei nem se entrega mais algumas coisas, mas ele vai. O Uber, a realidade do Uber é uma coisa bem interessante. Então a gente vive hoje num momento de, não só de incertezas políticas, do ponto de vista, mas incertezas tecnológicas, incertezas que me remetem à fala de um companheiro nosso lá da Chess, o Etelberto. Eu não sei se todos sabem o que é isso, mas ele disse, olha, imagine o que é uma galinha deitar os ovos de pata. Quando nasce o patinho, a tendência do patinho, quando vê o lagoa, corre para a lagoa, e vai nadar, que é a praia dele. E a galinha fica meio louca, sem saber, ela não sabe nadar, ela não foi feita para aquilo ali, e vai correr acima do patinho para aquilo, não tem como. O professor Etelberto disse isso com muita propriedade. Então, essas dúvidas é que pairam hoje no nosso meio. Então, o sindicalista, às vezes, está com muitas dúvidas. Você falou com muita propriedade. O sindicalista, não vou dizer que todos, mas muitos perderam a conexão com a realidade, ou seja, e isso é ruim para a categoria. Então, o próximo passo, que você disse que não sabia, é esse que a gente está questionando agora. E qual é o próximo passo das nossas incertezas aqui, das nossas dúvidas? Eu gostaria de saber qual é o próximo passo que nós vamos dar. Você que está antenado com o mercado, está antenado com o mundo. Porque se fala que na Inglaterra, esse trabalho de flexível é chamado de 0 hora, né? E lá o pessoal quer reverter isso aí. Eu vi que tem uma tendência para a reversão dessas leis de trabalho 0 hora. Isso é fato? Então, gostaria que você falasse um pouco sobre isso aí. Ok? Companheiros, um abraço. E não esquecer, claro, né? Diga aí, Paulo. Lula livre! Lula livre, pessoal. Olha, Lula livre. Nessa ampliação do conhecimento e de análise aqui, queria fazer uma sugestão às entidades de que se viabilizasse alguma atividade, algum debate, talvez com o sociólogo Ricardo Antunes. Ele apresentou um livro a respeito do infoproletariados, né, que ele analisa muito do que está sendo colocado aqui. E eu acho que a gente tem que aprofundar isso, porque existe um processo do que se chama hoje de uberização do mundo do trabalho, né? Fosse alguns anos atrás, você não encontrava um pessoal mais ortodoxo do que taxista. Na hora que chegou o Uber,
esse pessoal literalmente perdeu as referências, né? Porque era o livre mercado, era a tecnologia e a consequência no mercado de trabalho deles, que já tem um monte de problemas das máfias constituídas, etc. e tal. Tá certo? Enquanto isso, o pessoal do Uber deitando e rolando, né? Não pagando nenhum imposto local, sem vínculo nenhum, enfim, nas piores condições. Isto não é um problema aqui do Ceará, é um problema mundial, na verdade, e é uma metodologia que está se espraiando para todas as diferentes áreas de trabalho. Eu queria fazer uma pergunta aqui ao nosso expositor, que eu tenho conversado com algumas entidades e tenho percebido uma contradição e uma dificuldade, que é a seguinte: nós lá como agência de comunicação, né, fazemos um trabalho com várias entidades e de repente a entidade está numa luta, vai ter uma greve, etc. e tal, vai ter uma assembleia, ok? O pensamento nosso, evidentemente, na comunicação, é repercutir o máximo possível, inclusive para trazer outras pessoas e a gente poder fazer, por exemplo, o que o Paulo Holanda está fazendo ali, que é a filmagem, mas a filmagem transmitindo em tempo real. Isso. Tá certo? Só que qual é o problema? O problema é que o pessoal, inclusive sindicalista, argumenta dizendo o seguinte: não dá para filmar em tempo real. Não vai voltar. Porque se filmar em tempo real, o pessoal não vem participar na Assembleia. Está entendendo? E aí fica, na prática, uma maioria de categoria fora, que não acompanha, que não é envolvida, que não é, inclusive, mobilizada para poder estar presente em tempo real, para que a Assembleia presencial apenas tenha esse poder, o que eu acho que é uma visão equivocada, que não está trabalhando, inclusive, nesse novo momento de comunicação que nós estamos, né? Obrigado. Cesário. Parabenizar aí a palestra, e serve muito para reflexão, né? A gente pensa muito, você fala nessa mudança na tecnologia, esse exemplo aí da camisa, né? É muito interessante a gente pensar, mas nós temos que pensar também que as coisas sempre mudam, né? Antigamente tinha um leiteiro que era andar no jumento levando umas garrafinhas do leite, e hoje é diferente. Hoje já tem um comando no setor elétrico que o cara de um centro de operação dele, ele opera uma chave em outro país. Quer dizer, você opera uma chave em outro país, é uma tecnologia violenta. E aqui nós temos também chave que o pessoal daqui da Coelcio opera daqui mesmo. Certo? Então, essa tecnologia, isso é natural. A mudança, agora, só que agora está sendo rápido demais, né? E nós temos que nos preparar para isso. Você falou no exemplo aí do time, estamos perdendo 7-1, então nós temos que ver o jogador que fez ele perder. Nós temos que mudar isso aqui. Nós temos uma grande oportunidade agora, eu entendo, de fazer uma mudança. Resolve, como você falou, mesmo que mude o Congresso, a coisa continua um problema. Mas é melhor a gente ter pessoas nossas lá do que pessoas que botaram para ferrar sobre nós, destruir o sindicato e tudo. Então, agora, se tem 32 milhões de carteira assinada, você falou aí, 33 milhões, só de muitos deles são assalariados. Temos mais desse mesmo monte de desempregados. Como é que a gente elege só 400 empresários lá dentro? Então, nós temos culpa do negócio, né? Eu não culpo muito o parlamentar, não, a culpa é nós mesmo. Porque como é que nós estamos sofrendo, o cara está batendo em mim, eu pego, vou voltar no cara de novo para bater em mim de novo, para tirar aquilo que eu tenho. Então, esse momento, a gente vê briga de sindicalistas brigando com o outro. Você falou aí de provento de base, aqui mesmo tem gente tomando base dos outros, quer dizer, os sindicatos estão se treinando, né? Depois que criaram aí uma contribuição para as centrais, aí a briga parece que aumentou mais. Então, nós temos briga entre nós não nos unimos, porque se nós fôssemos unidos, nós tínhamos mais de representantes, nós temos 20 seu deputado aqui, são mais empresários do que trabalhador. E aqueles trabalhadores, um sindicalista para entrar num congresso desse é muito difícil, porque o próprio trabalhador tem rejeição. Quer dizer, nós devíamos votar em nós quem realmente nos defende. Então, sobre o problema que o rapaz falou sobre o negócio do sindicato, só ter direito à convenção quem é sindicalizado, eu tenho uma opinião contrária a isso aí. Porque é o seguinte, se nós representamos, eu já tenho uma lei que quer que só se for filiado. Mas muitas vezes, como é por categoria ainda, pode até que muito, mas muitas vezes nós representamos aquela categoria, nós podemos ingressar com ação representando toda aquela categoria, como nós fazemos, e às vezes não tem tantos filiados não, pessoal. Se for prevalecer isso, é muito
já acabaram, bem dizer, o sindicato. Fica mais fácil ainda. Ó, você não é filiado, aí o patrão vai fazer pressão para o cara não ser filiado. Então, se o cara não é filiado, o sindicato não pode representar ele, porque ele não é filiado. Então, isso aí é uma coisa que tem que ser pensado. Esse negócio de só ter direito a quem for filiado. Porque o patrão vai dizer, ó, não se filia não, eu vou te dar um dinheirinho mais para tu não se filiar. Então daqui a pouco, o próprio trabalhador vai dizer, é melhor eu tenho mais vantagem, meu patrão me dá mais se eu não for filiado. Então eu defendo que tem que ser filiado mesmo. Agora, não nas condições que estão fazendo aí. Então é mais ou menos isso o que eu peço, sou parlamentar, e entendemos que nós temos que não votar em quem preparou o golpe. Porque tem sindicalista aí que foi a favor do golpe e agora está dando um de bonzinho querendo defender o trabalhador. Como se você foi que ferrou a gente? Como? Então votar. Para mim é o seguinte, meu amigo. Votou impeachment. Votou para proteger o time do roubo. Votou terceirização. É a favor da revolta preferida? Pois é, meu pai, não é para ter o voto do trabalhador. Se tem o trabalhador, tem que arcar com a besteira que fez. Só isso. Agora o próximo é Rogério. Porque a gente fica lá atrás, fica se coçando, e aí, você me perdoe, a angústia, né? Porque essa discussão que a gente está fazendo hoje no movimento sindical já é uma discussão tardia, né? Essa coisa do sindicato representativo por ramo de atividade já é algo que nós já devíamos estar bem à frente. Mas o grande problema nosso do movimento sindical é o comodismo. A gente acabou deitado em berço supremo por muito tempo. Eu lembro que nos idos da década de 90, e aí não vai aqui, não é uma questão meramente de outra, porque a gente está em outra central, não, mas isso é um mal do próprio movimento sindical como um todo. A CUT era ferrenha, contrária ao imposto sindical. Tinha até proposta, trocar vocês por meia dúzia. Né? Mudava tudo para não mudar nada. Né? E ocorreu o fim do imposto sindical e a gente não tomou nenhuma atitude. Ou seja, a gente discute e não implementa. O problema do sindicalismo, né, por ramo de atividade, né, já é uma coisa que já devia estar na ordem do dia há muito tempo e nós continuamos patinando. Eu lembro que também na década de 90, lá no Sindicato dos Jornalistas, nós discutíamos o Sindicato da Comunicação. Os gráficos, que é um sindicato desse tamanho, está em vias de desaparecer, tanto pelas novas tecnologias, pela indústria 4.0, como pela questão das mudanças do movimento sindical brasileiro. Mas nós já fazíamos esse debate e sofríamos uma rejeição enorme, porque gráfico se formava no Senai e jornalista só se formava na faculdade. Surgia esse preconceito. Né? E hoje, tem uma nova tecnologia que funde gráfico e jornalista, porque o cara tem um aplicativo que ele vai colher a matéria, ele paga a matéria, ele mesmo coloca na página do jornal, e a única coisa do jornal que não vai precisar ser mexida, aliás, que fica para mexer até a última hora, é a primeira página. Ou seja, o cara é jornalista e gráfico, os dois ao mesmo tempo, mas só vai receber por um salário. E aí ele vai em casa, ele sai, pega a notícia, de casa ele faz a diagramação do jornal, digita, diagrama e entrega para a impressão ou para o conteúdo na internet, que é o que vai vigorar daqui para frente. Então, o que eu quero dizer, pessoal? Nós temos que sair do discurso e ir para a prática. E não vamos cair no canto de sereia e dar um tiro no pé de dizer que o sindicato, um novo tipo de sindicalismo que deverá surgir de todo esse imbróglio que nós estamos passando, vai ser o sindicato que só representa sócio, como se o sindicato fosse virar clube. O sindicato não é clube e nem é associação. O sindicato tem que representar toda a categoria. E aí, Clemente, eu acho que você lembrou uma coisa que a gente já está discutindo há muito tempo. É o ramo. É o ramo. O grande desafio nosso é fazer o sindicato por ramo num país continental. Esse é o grande desafio que a gente tem que pensar. Tá? Tem que discutir o sindicato por ramo, mas num país continental. Porque na Europa é tranquilo. Um estado europeu, muitos deles é menor do que o Ceará. Né? Então, eu acho que o desafio é esse. Mas tem que ser para ontem. Porque hoje já não existe mais. E a indústria 4.0, que vai deixar a gente de uma forma modificada tão grande que a gente não vai saber para onde vai correr. Basta pesquisar nos Google da vida o que diabo é a indústria 4.0. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Amanda, eu estou como diretora dos sindicatos comerciários. Eu não tinha pedido inscrição, mas, né,
estou aqui. E um dos pontos dentro desse tema que a gente está abordando hoje é exatamente o que o companheiro do Centro falou, que é a questão do atendimento do sindicato, que a gente tá vivendo um período bem complicado na nossa vida, né? No movimento sindical. Estou chegando agora e eu estou sentindo isso com muita força. Mas é a questão de atender os sócios. E aí eu fico imaginando, de um lado, a gente torna meio que os sindicatos meio que empresa que só vai atender aquela clientela e tal, mais ou menos assim. Do outro lado, eu sei que a gente sente um pouco de raiva quando a gente está na base e tem um comerciário, tem um trabalhador que meio que não quer saber do sindicato e fala mal, então a gente vai lá e dá vontade mesmo de dizer, a partir daquela data, de tal data, só vai ser atendido o trabalhador sócio. Eu sei que eu também tenho esse sentimento, mas eu tenho uma preocupação com a nossa parte da política, da construção, da formação desses trabalhadores. E um dos pontos que, quando o senhor estava falando com relação à entrada dos jovens para dentro do sindicato, eu ouvi um comentário meio solto ali dizendo que esses jovens não sabem nem o que é sindicato. E com esse tipo de discurso, a gente realmente nunca vai conseguir agregar jovens para os nossos sindicatos, né? A gente precisa entender que o mundo está em constante transformação. A forma de fazer sindicato, de trabalhar, de ser sindicalista também mudou. Ela precisa acompanhar isso, ou a gente vai continuar sozinho, afastado das nossas bases. Isso faz parte da reestruturação também. E só mais um ponto. Dentro desse mesmo ponto que a gente está falando, eu, quanto secretária de Juventude dos sindicatos comerciários, assim, junto com o coletivo, a gente está tendo uma nova visão de trabalho, né? A gente sabe da dificuldade financeira que os sindicatos estão passando, que o nosso sindicato também, a gente está lutando todo dia para receitas e tal. Então, assim, a gente está construindo meios, a gente está buscando meios para pegar dinheiro, trazer dinheiro para conseguir fazer nossas próprias atividades. Uma das coisas que a gente está fazendo, a gente está trabalhando com rifa, está trabalhando com eventos, então nisso a gente está tirando uma graninha e junta, e o total daquela atividade, o valor total daquela atividade não vai sair dos cofres do sindicato, mas a gente mesmo está produzindo. E isso talvez facilite, pode ser um caminho que um companheiro falou aqui das blusas. É mais ou menos isso. Eu sou a Helenice, estou diretora lá no Sindicato dos Comerciários. Boa tarde à mesa, na pessoa da companheira Joelbia, companheiro Clemente. Obrigada por nos acolher aqui, o Sindeletro. Assim, primeiramente, eu discordo total das pessoas dizerem que a juventude não sabe nada que é sindicato. Quem tem que formar a juventude somos nós, são os sindicalistas que já estão há muito tempo, procurar ter formação. Eu quero dar um exemplo da nossa direção, que mudou quase 50% de jovens, e a juventude do Sindicato dos Comerciários está botando para gerar. Está colocando muito diretor das antigas no bolso. Portanto, eu quero dizer que a juventude tem que estar sim dentro do sindicato e tem que estar sim em todos os espaços de poder, como as mulheres também. Então, assim, e nós não temos receita pronta, né? O bom da reforma, da retirada do imposto sindical, companheirada, o bom é que nós começamos a nos movimentar. Realmente nós estávamos bem confortáveis, nós estávamos bem no conforto. Agora nós temos que reaprender a fazer sindicalismo como fazíamos nos anos 80, como fazíamos há 30, 40 anos atrás, né? Antes de ter CUT. Então, assim, eu acho, nós não temos receita pronta, receita de bolo, mas nós temos uma tarefa. A primeira tarefa é a organização da classe trabalhadora. A primeira tarefa é nós esquecer o nosso umbigo, os nossos amores, as nossas paixões apenas pelas correntes políticas e fazer o que realmente nós temos que fazer, a defesa da classe trabalhadora. E para fazer a defesa da classe trabalhadora, nós precisamos estar ganho. Ultimamente, gente, me desculpa o que eu vou falar, mas ultimamente tinha sindicalista que só fazia, tudo que ia fazer tinha que ter o dinheiro. Se não tivesse o dinheiro para o carro, para o ar-condicionado, para a sala, não sei para quê, não queria fazer sindicalismo, não queria ser sindicalista. Então, assim, quando nós somos eleitos pela nossa base, nós somos eleitos para defender os trabalhadores e as trabalhadoras. Divergências políticas nós vamos sempre ter. Nós vamos ter, porque nós temos dentro da nossa casa. Mas, assim, isso é bom. Nós vamos reaprender a fazer sindicato.
É ruim ficar sem carro? É ruim ter 30 funcionários no sindicato, ter que demiti-los? É porque são pai e mãe de família. Mas nós não podemos perder a nossa essência. A nossa essência é defender a classe trabalhadora. Com dinheiro ou sem dinheiro, o nosso papel é fazer a organização, a formação da classe trabalhadora. Porque quem está lá dentro da Casa Pio não sabe que o Sindicato dos Comerciários está sem dinheiro, não. Porque nós é que temos que fazer isso. Então, assim, eu quero dizer que nós temos que nos organizar mais. E aí nós vamos criar métodos. Nós somos inteligentes. Nós vamos criar métodos, nós vamos juntar as atividades do sindicato, nós vamos fazer rifa, nós vamos fazer bingo. O importante mesmo, camarada, é nós estarmos junto dos trabalhadores e das trabalhadoras. Isso é que é o importante. O resto, a gente corre atrás porque nós estamos aprendendo a correr. Eu não tenho problema nenhum de fazer sindicalismo sem dinheiro. Eu tenho problema na concepção política. A nossa concepção, ela tem que ser política e não apenas financeira. Apesar do financeiro mexer muito com a gente. Mas se nós tivermos uma concepção política, Clemente, eu tenho certeza que nós vamos arranjar um jeito de fazer a luta da classe trabalhadora no geral. E esquecer comerciário, eletricitário, o médico, somos todos trabalhadores e trabalhadoras, somos todos assalariados, precisamos estar juntos e organizados. Esse é o nosso papel de sindicalista e de sindicalista. E Lula livre, Camilo aqui e Lula lá. E queria citar um exemplo de como o movimento sindical vivia. Não faço parte do movimento sindical há muito tempo, mas tenho uma noção básica desde o momento que eu entrei. E até agora eu tenho como ter essa conclusão, uma base de como funcionava, né? Porque até mesmo meu primeiro mandato dentro do Sindicato dos Comerciários. Mas assim, o movimento sindical, vamos colocar ele como se fosse aquele ciriozinho que estava na beira da Praia Livre. Teve o período em que ele pôde se organizar, né? O período para que houvesse uma organização, né? Como o doutor Clemente acabou de colocar aqui em questão, certo? Pegaram o movimento sindical e botaram o Siri dentro de uma lata, né? Aí o Siri começou a bater as perninhas, furou a lata. Aí ele vai querer sair. Aí um saiu e não quis mais voltar. 2 saíram e não quis mais voltar. Se eu não me engano, acho que em média 30 sindicatos hoje perderam a contribuição sindical e hoje já não defende a classe trabalhadora, né? Ou seja, isso só aumentou a concepção de muitas pessoas, né, inclusive os trabalhadores, de que o sindicato era composto de pelegos, pessoas que só queriam estar dentro do sindicato porque tinha algum recurso em troca, certo? E assim, hoje nós temos sim que continuar a nossa luta, porque independente de condição financeira ou não, nós temos que achar uma solução para que esse problema que a gente vive hoje seja solucionado. E assim, na minha concepção, nós temos que primeiramente uma forma da gente também trazer receita para dentro do sindicato. Não devemos abandonar a base, né? Porque a base ela é a nossa estrutura, né? É aquilo que traz recursos para dentro do sindicato, certo? E assim, fortalecer nossa base é uma das principais metas que devemos ter a partir de agora, como o Clemente acabou de colocar também. Se a gente formar uma juventude capacitada, inteligente, e a gente der recursos para que eles possam aprender como funciona o movimento sindical, tirar essa máscara, né, que foi colocada na visão dos trabalhadores, que o sindicato nunca trabalhou, nunca lutou para trazer benefício para a categoria, certo? Isso vem se mantendo desde o princípio do movimento sindical, né? A gente precisa arrancar essa máscara do trabalhador, da visão do trabalhador. Por quê? Porque o trabalhador, ele aprendendo, conhecendo, tendo o conhecimento de como funciona o movimento sindical, como o movimento sindical trabalha, ele vai acabar, sim, tendo uma visão
diferenciada daquilo que foi colocado na mente deles. Valeu. Beleza? Meu nome é Ana Célia, sou do Sindicato dos Servidores do município de Canindé. E na hora do lanche alguém perguntou, vocês vieram exclusivamente para a palestra? Foi, viemos exclusivamente. Nós somos filiados ao DIEESE e achamos que temos certeza que essa entidade precisa ser fortalecida e são os sindicatos que têm que fortalecer. E enquanto servidora pública municipal, o que vivem as empresas privadas não são diferentes do que passa o servidor público nos municípios por aí afora. Então, sabemos que nenhum ato que nós fizermos ou praticarmos vai ter a agremiação de 100%. Mas nós temos que entender que aqueles que participam estão ali, firmes e fortes, fazendo acontecer. E precisam ser valorizados. As lutas no sindicato municipais não são diferentes, a participação também não é 100%, mas nós precisamos acreditar que é fazendo essa luta, que é continuando na resistência, que 1 ou 2 ao terminar o movimento, ou 4, venham se filiar. Nosso sindicato hoje, nós somos um sindicato que temos mais de 2.200 servidores filiados. Existe no município diversas associações, mas eu acredito que quem está na frente do sindicato tem que fazer acontecer. Não é porque criou ali a Associação dos Vigilantes ou o Sindicato dos Professores que esse sindicato, que representa uma categoria como um todo, vai fraquejar, vai desistir. E se quem está à frente do sindicato tiver a visão de que esse sindicato ou aquele vai enfraquecer a base de um sindicato que representa uma categoria como um todo, que nem no município de Canindé, Sindicato dos Servidores, nós temos lá a Associação de Merendeira, a Associação de Vigia, temos o Sindicato dos Professores, mas o nosso sindicato continua firme e forte, fazendo a luta e defendendo o direito da classe trabalhadora, que é isso que está à frente do sindicato tem que fazer, defender os direitos do seu povo. Tem momentos, tem atos, tem ações que são só para o filiado, mas em relação à questão de campanha salarial, eu entendo que nós temos que abranger a base como um todo. São atos que vão de encontro aos anseios da categoria de maneira geral. Então, infelizmente, nós nunca vamos ter 100% de participação, mas a participação daqueles que mantêm o sindicato precisa sim do respeito de quem está à frente, fazendo valer a luta em defesa da classe trabalhadora. Muito bom. Bom, pessoal, então vamos passar para o Clemente. E a gente pergunta, Clemente, para as respostas, 15% é suficiente, 15 minutos para você? Então pronto, aproveitar, pessoal, para também colocar aqui uma coisa, a questão do DIEESE aqui na regional, dizer para vocês que essa tarde foi hiper proveitosa. Então precisamos também estar lado a lado com o DIEESE, é isso que a gente está dizendo a cada evento. As entidades que estão aqui sócias, permanecerem, fortalecerem e trazerem mais sócios. As que não são sócias, se associarem ao DIEESE. Porque essa é uma luta que nós temos que atravessar e ser de mão dadas com o DIEESE. Se perdermos o DIEESE, estamos órfãos. Então precisamos ver essa questão e fortalecer o departamento. Muito bem. Agradecer a cada um de vocês e passar para o Clemente. Bom, gente, primeiro, obrigado pelas questões, pela reflexão. Acho que são muitas as questões importantes, interessantes, que cada uma delas abre um debate longo e acho que tem uma agenda grande de reflexão para pensar para frente. Evidente que é sempre um pensar para intervir na realidade e olhar para as transformações que nós precisamos fazer. Eu acho que eu quero insistir um pouco nessa questão dos jovens, porque facilmente nós vamos colocar um conflito de geração entre nós, os velhos, e a juventude que está chegando. E é fácil para nós dizermos o jovem não entende nada do sindicato, né? Sempre que eu ouço isso, eu fico lembrando que se fôssemos nós um desses dirigentes nos anos 70, quando o Lula chegava para o sindicato e dizia que ele era contra o partido político, contra o comunista e não gostava de sindicato, nós teríamos jogado esse jovem de volta para a fábrica e teríamos perdido o presidente da República. Então, o estranho seria se o jovem chegasse dizendo que conhece o sindicato.
Porque ele é jovem justamente porque ele está chegando na vida. Então, nada mais natural do que o jovem não conhecer o sindicato, não saber o que é o sindicato. E nada mais natural o jovem olhar para a gente, um monte de velho, né, que está aqui no sindicato, e dizer, eu sou contra vocês. Se eles não forem contra nós, eles vão ser o quê? Eles têm que ser contra nós. Assim como nós fomos no passado. Então, o difícil é trazê-los sabendo que nós precisamos abrir espaço para que eles ocupem o nosso espaço. É disso que se trata. Então, a nossa coragem é a coragem de alguém que está disposto a abrir o espaço para que eles ocupem o nosso espaço. Certo? E ocupem o nosso espaço para fazer o que eles acham que devem fazer na sua luta. Como é que o jovem vai aprender? É só a gente olhar como é que nós aprendemos. Nós aprendemos em 99% dos casos na luta. Se nós formos olhar qual foi o momento decisivo na nossa história para estar no sindicato, nós vamos ver que tem alguma coisa a ver com alguma luta, algum movimento, alguma coisa que a gente se envolveu. Então, o que o sindicato tem que fazer para trazer o jovem? Gerar oportunidades de lutas, para eles se movimentarem, se inserirem, trabalharem, atuarem, e nesse processo conhecer o que é o sindicato. Fazer a organização dos jovens, fazer a organização da luta, a organização das mulheres, a organização da festa, a organização do torneio, a organização das atividades do sindicato, que não é só a greve, são todas as atividades que o sindicato faz para juntar. Os operários começaram a montar os sindicatos há 200 anos, fazendo círculo operário, lendo poesia, fazendo teatro, fazendo discussão política. Então, a gente aprende a lutar primeiro se associando, e a gente se associa com o outro porque conhece o outro, porque gosta de estar com a outra pessoa, porque identifica no outro ideias com que a gente discorda e concorda e está disposto a trabalhar junto. Um amigo nosso não é uma pessoa que concorda com a gente o tempo todo. Às vezes o amigo nosso é aquele que mais nos critica. Então, a gente tem que aprender a fazer isso. Bom, trazer a juventude não é trazer... Outro dia eu terminava um debate desse, eu me lembro lá em São Paulo, uma dirigente sindical da área rural disse, Clemente, você falou, mas eu tento fazer o programa de formação e a juventude não vem para o meu programa de formação. Eu disse, por que você não faz o contrário, você não chama a juventude para ela montar o programa de formação para ela? E talvez a juventude peça para você estar junto no programa para ajudar a fazer a formação que ela está montando, mas ela tem que montar a formação para ela, não é você que monta para ela. Então, trazer o movimento sindical para uma nova situação significa criar oportunidades para que essa moçada que está chegando no mundo do trabalho aprenda na luta a ocupar o espaço real que nós ocupamos lá atrás. Se nós pensarmos que nós chegamos no movimento sindical e no final, eu cheguei na década de 70, no período, já na terceira fase da ditadura militar, né? Não era fácil fazer movimento sindical, não era fácil ser jovem para ajudar a fazer oposição sindical, era difícil. A gente apanhava, ia porrada, a polícia tinha intervenção, era preso, e nós fazíamos. Então, dá para fazer? Dá para fazer. É difícil? É difícil. Nós temos hoje facilidades e temos dificuldades. Cada um vai ter a que vai ter no tempo. A única coisa que eu quero trazer é que há uma mudança na organização do processo de produção da empresa, que essa moçada está sendo treinada para fazer esse mundo acontecer. E é desse mundo que vai ter que sair o sindicalismo para responder a esse mundo, não é do nosso mundo. Não é do meu mundo, no qual eu fui educado para entrar no mundo do trabalho, que vai sair o novo sindicalismo. Porque não é o mundo no qual eu vou estar trabalhando daqui a 10 anos. Então, cada um vai ter que saber o seu tempo. Acho que nós temos que saber, olhando para o nosso movimento sindical, que tem... Outro dia eu conto mais essa história, estou lembrando, mas eu estava num debate e tinha uns 300 dirigentes sindicais de uma federação nacional, de uma confederação, que é uma entidade nacional, juntando gente do Brasil todo. Eu perguntei quantos tinham menos de 50 anos. Tinha uma mulher com menos de 50 anos naquela sala. Esquece, essa nossa sala, esse sindicato que está nessa sala morreu, mas somos todos nós. Cadê os jovens que vão tocar o novo sindicalismo fazendo essa discussão? Porque o nosso tempo acabou. Acabou no sentido de pensar 30 anos para frente, ou seja,
Nós estamos entrando numa trajetória cuja organização que nós estamos fazendo é para pensar 30 anos para frente. Nos próximos 10 anos, nós perdemos, gente. Nós fomos derrotados. E derrotados de uma forma dramática. Não há nenhum sucesso nos próximos 10 anos que nós vamos reverter. Entendamos isso. Uma mudança que a gente faça agora, elegendo um presidente do nosso lado, significa sustentar esse projeto por 10 anos. Se a gente quiser fazer uma mudança que retome aquilo que a gente está pensando em retomar. O companheiro ali que eu disse que vai ser eleito presidente, vai lá retomar os poços de petróleo da Petrobras, do pré-sal, que a Shell levou. Vai lá. Vai lá retomar a Embraer se eles venderem a Embraer no dia 1º de janeiro. Vai lá retomar para você ver. Vai lá retomar e vai retomar se privatizar a Eletrobras. Vai mudar a reforma. Vai pegar e mudar a lei do teto do gasto. Ou seja, quantas prioridades você precisa ter de reversão para reverter o estrago que foi feito? Vai precisar um governo inteiro para reverter o estrago do pré-sal. Para começar depois, no segundo mandato, a começar a retomar resultados que a gente já estava lá atrás. É 10 anos, gente. Então, se a gente não tiver um projeto de longo prazo, não tem solução de curto prazo porque está sendo feito. Agora, o que eu estou querendo trazer é, as transformações econômicas estão colocando o mundo da produção em um outro patamar. E essas mudanças são para mudar o mundo. Portanto, a nossa intervenção é de longo prazo. Esse novo sindicalismo que a gente vai alimentar vai surgir na próxima década, atuado em 2, 3 décadas daqui para frente. Para talvez lá na frente eles descobrirem um jeito para novo patamar. Nós vamos ter que enfrentar a discussão da Previdência Social. Dia 1º de janeiro nós vamos estar com a discussão da reforma da Previdência. Vamos ter saudade da proposta do Temer. Vamos ter saudade da reforma do Temer, porque ela vai vir pior. Porque nós não demos uma resposta adequada à questão da Previdência. E o mundo do trabalho que está vindo com essas mudanças já acabou com o sistema previdenciário atual. Não há a mínima possibilidade desse sistema atualmente ser financiado. Está quebrado. Por quê? Porque se nós vamos caminhar para um aumento da informalidade, como tudo indica, vamos ter cada vez menos pessoas contribuindo com a Previdência, o sistema quebrou. Exatamente. É lógico. Bom, então, o que nós vamos ter que fazer? Qual é a nossa proposta para uma economia que vai se estruturar desse jeito, ter um sistema previdenciário? Nós não nos colocamos, que é um absurdo, mas nós não nos colocamos com a responsabilidade de dizer, e eu disse isso, por exemplo, no debate no Senado, e depois o Tasso Gereissati, que é de vocês aqui, chamou para conversar no gabinete dele. Ninguém veio falar isso aqui. Mas é aqui do Estado. Ele é do Ceará. Não, mas o que eu estou dizendo é, esse senador disse, vieram aqui dezenas de dirigentes sindicais e nenhum deles disse o que você disse. O que eu disse? Eu disse, nós topamos uma reforma da Previdência. Qual? A reforma que começa dizendo, a partir de 1º de janeiro, todo brasileiro e toda brasileira com mais de 60 anos tem aposentadoria garantida, independente se trabalhou ou não trabalhou. Vocês topam? Claro que não. Com certeza. Não, E aí? não. Ele. A pergunta que nós temos que fazer é, por que nenhum dirigente sindical fez essa proposta? Nós não temos compromisso com os 50 milhões de brasileiros que não vão se aposentar? Para nós não faz diferença. A nossa proposta é defender a Previdência nossa. Os 33 milhões que estão aqui protegidos. Os outros 50 milhões que se danem. Não pode. Bom, como é que nós vamos viabilizar uma aposentadoria para 100 milhões de brasileiros que trabalham? Acabar com o método de vida. Então nós vamos ter que inventar um outro jeito. Desse jeito que está organizado, ele não se financia. Como? Provavelmente com outro tipo de impostos, taxando grande fortuna, fazendo um monte de coisa diferente. Dizendo que nós não concordamos com a reforma da Previdência, faz algum sentido? Ó, meu pai viveu até os 88 anos. Minha filha, tudo indica, vai viver mais de 90.
Pela regra atual, se ela for professora, se aposenta com 30 anos de trabalho. Como é que vai viver para frente? Como que um Estado consegue financiar-se, financiando 60 anos de inatividade de uma pessoa com 30 anos de contribuição? E a gente tem que responder isso. Como? Nós que queremos um Estado social, um Estado que proteja as pessoas. Como que nós, em 30 anos, geramos uma riqueza para o Estado nos financiar durante 60 anos? Como? Nós temos que responder isso, gente. Isso não quer dizer que essas pessoas não tenham direito a uma aposentadoria e devem ter digna, a uma educação com qualidade, a uma proteção durante a vida laboral com condições, na maternidade, no infortúnio de uma doença. Nós temos que responder. Mas não faz sentido, como eu disse para um amigo meu, professor da universidade, que com 35 anos se aposentou, com salário integral na universidade pública e trabalhou mais 22 anos na universidade privada, ganhando 2 salários. Faz sentido para nosso projeto de Estado brasileiro que um servidor público que trabalhou durante 35 anos como professor se aposente e depois tenha 22 anos numa empresa privada de educação recebendo outro salário? Faz sentido? E recebendo a aposentadoria integral? Nós temos que responder essas coisas com muita clareza entre nós. Muita clareza. Porque senão nós não vamos enfrentar esse debate, todo que vem acumulado pela frente, da proteção laboral, do direito, da educação de qualidade, da saúde de qualidade, da segurança pública, do transporte. Tudo isso sai dos nossos impostos. Tudo isso é a divisão daquilo que nós arrecadamos. Então, nós vamos ter que responder a essas coisas. A previdência, a saúde, a educação. Tudo isso vai levar muito tempo. Porque o que eles fizeram... Isso não é uma visão liberal, não? Você está Como? pregoando, não está pregoando uma visão assim, uma visão de certa forma liberal, não? O que eu estou levando... O que aconteceu com o Chile? A Previdência do Chile? A Previdência do Chile foi privatizada. Eu não defendi a privatização. O que eu defendi o que eu estou dizendo para vocês nós temos um movimento sindical que defende a Previdência de 33 milhões de assalariados e mais 11 milhões de servidores públicos. E eu estou dizendo que o mercado de trabalho brasileiro tem 104 milhões de pessoas. Tem 54 milhões de pessoas que trabalham durante a vida toda e não se aposentarão. A reforma da Previdência que eles estão fazendo é para proteger 30, 25, 20 milhões. E nós não apresentamos uma proposta para proteger os 104. Nós ficamos dizendo que nós queremos proteger os nossos 50. Só quem trabalhou. Só quem trabalhou. Como se só quem trabalhasse é quem tivesse assalariado com carteira o servidor público. No geral, quem mais trabalhou foi o trabalhador autônomo, que não vai ter proteção. Portanto, nós somos ousados em ter uma proteção que efetivamente dê proteção a todos, ou nós estamos protegendo uma parte, achando que estamos protegendo todo mundo. Ou a gente radicaliza no sentido de efetivamente dar ampla proteção social a todos e gerar capacidade econômica para o Estado dar proteção a todos, ou nós não vamos conseguir fazer isso. E isso tem... A Constituição Cidadã de 88, ela não atende esses pressupostos básicos que você está afirmando, é isso? Ela não viabiliza isso. Nós não criamos os instrumentos adequados para fazer isso. Por exemplo, nós no movimento sindical aceitamos o limite de que se aposenta quem tem participação contributiva. Isso. Nós aceitamos isso. Essa é uma regra do jogo. E nós aceitamos. Essa regra elimina metade da força de trabalho, especialmente o trabalhador rural, que agora é um assistido, entre aspas. Portanto, nós temos que enfrentar, e nós enfrentamos. No caso do trabalhador rural, nós impusemos uma regra na Constituição que criou uma regra diferente de financiamento, para torná-los aposentados efetivos. Porque eles diziam, nós não somos assistidos, nós somos trabalhadores. E nós criamos uma regra, que agora eles querem acabar. Se nós não tivéssemos criado aquela regra, os trabalhadores rurais continuariam sendo assistidos. E não seriam assalariados, aposentados. Então, porque nós somos ousados. Eu estou dizendo, nós vamos ser mais ousados ainda, se nós queremos enfrentar uma agenda como essa. No caso sindical, a mesma coisa. Para encerrar, porque meu tempo já acabou, no caso sindical, creio que nós precisamos ser ousados.
Então, a discussão do financiamento, nós vamos fazer ela com muito cuidado. Você tem toda a razão e você tem toda a razão. Só que isso nós precisamos colocar. Como é que funciona no mundo? Na Alemanha, por exemplo, o acordo só vale para sindicalizado. Vai ver qual é a taxa de sindicalização. Lá em cima. Aí. É o que eu penso. Por quê? Porque a estrutura diz, o acordo só vale para sindicalizado. A empresa diz, mas eu preciso praticar para todo mundo. Vire-se. O trabalhador vai ter piso da categoria se ele for sindicalizado. Se não for sindicalizado, é o salário mínimo. O que o trabalhador faz? Ele compra para se sindicalizar. É evidente. Se o sindicato cria um bem para ele, que é um piso salarial, ele pode aderir ao piso ou não aderir. O que ele faz? Ele adere. Não é bobo? Portanto, você cria uma regra que induz ele a fazer uma escolha. Certo? Bom, e se ele não se sindicaliza? Porque tem os trabalhadores sabichão, não tem? Não, eu não me sindicalizo, mas falo com a empresa e a empresa estende o direito para mim. No Brasil tem muito sabichão assim, né? O que nós da base fazemos com o sabichão? Dá uma porrada nele. Também eles podem pensar que a taxa de sócio, vamos supor, no caso do sindicato é 25, o aumento é 29, eles vão aumentar esse para pagar só o sindicato? Não, mas o que eu estou dizendo é, a experiência internacional mostra que o financiamento do sindicato é dado por aquilo que ele produz. O que ele produz? Ele produz direito. Sindicato produz direito. Sindicato não produz médico, festa. Isso o sindicato até faz como parte complementar do seu trabalho. Mas o que ele produz é direito. O sindicato é, portanto, uma escolha do trabalhador. Tem dois modos de produzir direito e de produzir o financiamento para produzir o direito. Ou o direito vale para todo mundo, que você estava propondo, ou vale só para o sócio. São os dois modelos básicos que tem no mundo. Escolhe. Ou vale para todo mundo, ou vale só para sócio. A nossa cultura aqui no Brasil caminha para a tua posição. Vale para todo mundo. Tá bom. Essa é uma escolha que nós fazemos junto com os empregadores, porque eles também têm que dizer. E no geral eles dizem, eu quero que valha para todo mundo, senão vira um inferno minha vida. Ótimo. Se vale para todo mundo é obrigado a financiar. Mais ou menos como se fosse assembleia de condomínio. Você escolhe morar num prédio. Quando você vai morar naquele prédio, você aceita as regras daquele coletivo que mora no prédio. Qual é teu direito? Participar da assembleia e decidir se vai fazer o investimento no elevador ou não vai fazer. Decidiu fazer investimento no elevador, custa R$1.000. É para ti. É parte para todo mundo. E você é obrigado a pagar, porque você decidiu participar daquele condomínio. Você tem o direito, aí a Assembleia dizer, eu não concordo com isso. Mas se a Assembleia aprovar, você é obrigado a pagar. Assim, deve ser no caso de um direito que é válido para todos. Qual é a regra para a construção que as centrais estão propondo? E há um relativo acordo entre as centrais. Relativo por quê? Porque não há acordo 100%, mas caminha por essa ideia. Todos os trabalhadores participam da assembleia que decide autorizar o sindicato a negociar. Sócio e não sócio. Pressuposto, o acordo valerá para todos. Com a proposta. Todos são chamados, sócios e não sócios, a participar da assembleia. A Assembleia autoriza duas coisas. Primeiro, ao sindicato a negociar. Autoriza o negociar com tal pauta. E autoriza o sindicato a descontar dos trabalhadores, na proposta que está no Congresso como um projeto de lei, até 1%. Até 1%. Pode ser 0,8%, 0,7%, 0,2%, até 1%. Ou pode ser 0%. A oposição vai lá e diz, o sindicato é pelego, não faz nada, não vamos autorizar nem negociar nem descontar. Não pode descontar e nem negociar. É a Assembleia que decide. Uma vez decidido, vale a decisão da Assembleia. O sindicato negociou, tem validade. E vale para todo mundo. E todo mundo contribui. Além disso, o sindicato pode prestar serviços. Pode, se ele quiser.
tem o colônia de férias, tem o médico, tem o dentista, que no geral é para o sócio. E tem sindicato que oferece para o não sócio, cobrando uma taxa do serviço. Aí cada um inventa, mas o bem principal do sindicato é o direito. Essa história de a gente dizer sindicato vai se financiar com serviço é uma visão liberal. Por quê? Porque o que o sindicato produz é direito. É o direito. E é sobre isso que ele decide se ele quer se financiar ou não. Variantes disso no Brasil agora, que está sendo apresentado, o sindicato aprova a taxa com direito de oposição. É isso. Bom, direito de oposição aqui. O trabalhador assina a recusa ao acordo. Ele não recusa a pagar a taxa. Ao dizer, você tem direito a recusar a ter o acordo. Você vai lá ao sindicato e manifesta dizendo, eu não quero que aplique sobre as minhas condições o acordo que o sindicato vai celebrar. E aí eu também não tenho a obrigação de financiar, porque eu não quero o acordo. Propostas que estão aparecendo já nas negociações. E se a empresa aplicar o acordo que o sindicato, que o trabalhador se recusou, a empresa paga em dobro para o sindicato. Não entendi essa. Essa parte eu não entendi. Suponha que nós aqui fechamos uma acordo, fechamos o acordo, né? E nós aqui da mesa em comum fomos ao sindicato e fizemos um pedido de recusa. Nós não queremos o acordo. E mesmo assim a empresa... Vocês são os trabalhadores que não querem. Não queremos. Então nós nos recusamos ao acordo. A empresa foi lá e disse, eu vou aplicar para os 5 o acordo. A empresa paga para o sindicato o dobro da nossa taxa. A empresa é multada porque ela não tem o direito de estender um acordo que o sindicato celebrou e que o trabalhador não autorizou ele a aplicar. A empresa diz, mas eu não posso aplicar diferente. Eu não quero aplicar diferente, o problema é teu. Então, são coisas que começam a aparecer no debate que vão na linha de responsabilidade, que é o que você dizia, com o teu princípio que é de proteção coletiva, que deveria ser o nosso princípio. Acho que nós temos que trabalhar essas invenções. Inventar um critério, para finalizar, um jeito que permita com que, simultaneamente, a responsabilidade pelo sindicato seja assumida pelo trabalhador, que a regra induza as pessoas a tomarem consciência da sua responsabilidade sobre o que é o papel do sindicato, o dirigente tomar consciência de qual é o produto do seu trabalho. O trabalho sindical gera direito e que o financiamento é para gerar um movimento para produzir direito. Então, é isso que nós temos que fazer. E daí, a reforma sindical que a gente tem que fazer, tem que ser uma reforma que produza isso. Produza movimento, especialmente dos jovens, uma estrutura que apoie o movimento, a comunicação, a assessoria, a imprensa, tudo apoiando o movimento e uma estrutura de financiamento coerente com esse tipo de ação. Última coisa, acho que nisso tudo nós temos duas coisas que poderiam nos ajudar. Se nós tomássemos a decisão gradativa de tentar fazer campanhas salariais profundamente diferentes do que nós fizemos agora e intencionalmente unitárias, acho que a gente faria um esforço para aprender a produzir construção política de entendimento. Com dois pressupostos. Primeiro, nós pensamos diferentes e temos visões políticas diferentes. O pessoal do CSP com Lutas pensa diferente da UGT, que pensa diferente da CUT, que pensa diferente da Força Sindical, que pensa diferente da CSB, que pensa diferente da CTB. Nós pensamos diferente. Temos visões de mundo diferentes. Porque os trabalhadores pensam diferente e têm visões de mundo diferentes. Qual é o nosso achado? É que apesar da gente pensar diferente, nós somos capazes de fazer uma luta conjunta.
E isso é a capacidade política que nós vamos ter que recuperar. Aprender a fazer luta conjunta pensando diferente. Como que nós vamos juntar e pensar diferente? Essa é a construção política que vocês têm que fazer. Senão vocês não seriam dirigentes sindicais. Dirigente sindical é um sujeito que sabe fazer construção política, que é lutar junto quem pensa diferente. Tem que aprender a fazer. Como faz? Não sei. Cada um vai ter que descobrir. Com certeza não dá para ter 11 mil sindicatos. Com certeza não dá para ter dentro de um banco um sindicato que não seja de bancário. Com certeza dentro de uma metalúrgica é metalúrgico, mas talvez podia ser um trabalhador da indústria. Um ramo mais robusto do que o anterior. Depende da nossa construção política. Eu acho que nós temos inteligência política para construir. Talvez a gente esteja enferrujado, talvez a gente esteja cansado, mas nós temos inteligência política. O que eu posso dizer das centrais, trabalhando com todas elas, é que a intolerância em todas para não conversar, mas há muita tolerância para conversar. Se a gente fortalecer a tolerância para conversar e a compreensão da nossa diferença, eu acho que dá para a gente fazer muita coisa. Não vai resolver tudo, mas vai dar para fazer muita coisa. Se fizermos tudo isso, acho que a gente consegue dar passos. E alguns desses passos vão poder apresentar para os trabalhadores, em especial para os jovens, a oportunidade deles poderem começar a fazer as suas lutas. E descobrirem, nesse contexto, quais são as oportunidades de luta. Né? Eu agora comecei a ver com meus amigos lá de Curitiba, que eu sou de Curitiba, é uma cidade horrível. Né? Eles começaram a fazer umas coisas lá do Lula livre, estranha para a cidade. Né? Estranha, mas interessante. Eles marcam um encontro e vão para um encontro num espaço, num shopping, todo mundo senta, pede, começa a beber, daqui a pouco começam a cantar Lula lá. E começam a receber a adesão das pessoas. Fazem isso e vão embora. Ninguém faz discurso. Isso aí. Inventaram uma coisa diferente de comunicação. Você falou a história da Assembleia, né, de participar. Por que uma participação por APP não gera um compromisso tão sólido quanto um voto de mão levantada de uma Assembleia? Depende de outras coisas que a gente faz. Se ficar só nisso, talvez seja pouco. Mas talvez o celular ajude a promover outros tipos de encontro. Talvez não as nossas assembleias, não as nossas reuniões, outras coisas. Talvez mais leves, mais lúdicas, né? Menos formais, né? Mais informais. Mas não quer dizer que não seja tão combativo ou não se faça tantas lutas. O fundamental é na hora que tiver que ir para o pau, para fazer a greve, para o enfrentamento, essas pessoas estejam unidas para fazer junto. Porque elas só farão uma greve se elas estiverem juntas. É o apoio de um no outro que faz com que a gente vá na greve. Não é a consciência política. É o olhar um no outro que faz com que a gente vá em frente. Arrisque. E lideranças políticas capazes de dizer, está na hora de ir para frente. Por isso que vocês são lideranças. Pessoas capazes de entender o que está acontecendo e dar o passo seguinte. Mas as pessoas vão no passo seguinte se elas estiverem juntas. E estar juntas a gente constrói de várias outras maneiras. Não é só através das reuniões. Então, acho que as nossas reestruturações podem ser tomadas de muita criatividade. A comunicação pode ajudar muito, a organização de base pode ajudar muito, dá para inventar muita coisa interessante. Acho que esse é o nosso desafio. Nós estamos desafiados a renovar, nós estamos desafiados a ser inovativos, criar coisas, e acho que é o momento, né? É o momento da gente voltar a fazer velhas coisas, que é as velhas coisas da solidariedade, da união, da fraternidade, do olho no olho e do trabalho coletivo, coisas como você estava fazendo da camiseta, voltar às coisas primordiais, que é o nosso trabalho ajudar que a gente construa unidade entre a gente. Obrigado. Valeu!